Graça e paz, amados. Nesta manhã eu gostaria de compartilhar com vocês aqui esta leitura da Palavra de Deus, num trecho maravilhosíssimo. Amém? Vamos à leitura. Isaías, capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem o contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Amém? Acho tão interessante essa leitura, essa passagem. E eu acho bastante significativo, e é sobre isso que nesta manhã eu quero falar, né? A forma como é colocado aqui, em especial no versículo 7, que ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a sua boca. Quero dar ênfase nesta manhã a este aspecto dessa passagem maravilhosa, que fala justamente, né, sobre a aparição, sobre as dores e a glória do Messias. O profeta Isaías é inegavelmente o profeta messiânico. Nas profecias de Isaías que aparece, que se evidencia, que surge com maior evidência, com mais robustez, a revelação do Messias. E nesse trecho aqui em especial fala sobre, né, a sua aparição, fala sobre as suas dores e sobre a sua glória. E como já lemos aqui, como já verificamos no versículo 7 em especial, o quanto essa palavra, ela se repete, né? Ele não abriu a sua boca. Diante de toda aquela opressão, diante de toda a injustiça que sofreu, diante de todas as dores que sofreu, diante de todo o escárnio, diante do seu martírio, ele não abriu a sua boca. A gente, né, sabe muito bem, o texto fala do Messias, fala de Jesus Cristo, e aí, como eu já falei, o profeta messiânico é um profeta que em suas páginas fala quase que exclusivamente da vinda do Messias. E nós vemos isso na prática, né, com o seu cumprimento, em especial quando Jesus se apresenta perante Pilatos, após ser, ali estando sendo interrogado, né, após ser levado à presença de Pilatos pelas autoridades eclesiásticas, ele, ali diante de tantas inverdades, de tantas calúnias, de tanta difamação, diante de tanta maldade, ele simplesmente ouve calado, a ponto de deixar Pilatos perplexo com o fato de tantas acusações que o Messias recebia, e ele, diante de todas elas, se calar. E curioso, né? Porque nós estamos falando do Filho de Deus.
Nós estamos falando de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Nós estamos falando do Verbo vivo. A palavra de Deus fala lá em João que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Verbo, a própria palavra criadora, reveladora de Deus estava ali, fez-se homem. E esta palavra que tudo criou, ele, o Verbo de Deus, se calou. Diante de tanto opróbrio, diante de tanta calúnia, diante de tanta angústia, diante de tanta dor, ele se calou. A Bíblia diz que, vemos lá em Gênesis capítulo 1, vemos Deus tudo criando por meio da sua palavra. E esta palavra que tudo criou, esta palavra que tudo cria, esta palavra que devemos confessar sempre para criar a realidade da palavra de Deus em nossas vidas. A confissão, a nossa confissão, ela é fundamental, a confissão da palavra. Ela é fundamental para que as maravilhas de Deus sejam criadas. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ou seja, essa palavra, né? Ela tem que estar nos nossos lábios, nós temos que pronunciá-la, temos que falar esta palavra reveladora, criadora. No entanto, quando nos voltamos para Cristo, no seu momento mais cruel, ele se cala, ele se calou diante do seu opróbrio, diante das injúrias, diante das calúnias, diante de tanta dor. Ele se calou. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Jesus, o Verbo vivo, a palavra de Deus, aquele que tudo criou, ele se calou. Ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro mudo caminhou para o matadouro, ele se calou para levar sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, para nos libertar do pecado. Ele se calou. Portanto, no dia de hoje, você não se cale. Confesse. Confesse a Jesus como teu Senhor e Salvador. Creia no poder de Deus. Creia que Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Creia que Jesus, o Verbo vivo, veio a este mundo, viveu uma vida ilibada, veio a este mundo e cumpriu a sua jornada, que era levar os nossos pecados e nos resgatar, nos trazer de volta para a presença de Deus. E ele tudo suportou, tudo ele fez por amor a nós. Ele se calou, ele não abriu a sua boca diante de tantas injúrias. Por amor a mim, por amor a ti, o Verbo manteve-se mudo. Receba esta palavra. Confesse-o como seu único e suficiente Senhor e Salvador. A palavra de Deus disse: com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Amém? Creia nesta palavra. Confesse-a. Peço a você que dê o seu like, não esqueça de dar o like, ative o sininho para que todas as vezes em que eu venha postar um vídeo você possa ser notificado, inscreva-se no canal e compartilhe essa palavra, amém? Compartilhe essa palavra que é vida, essa palavra que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Compartilhe, de graça recebeste, de graça dai, graça e paz.